Sim. Agora, nesse primeiro bloco, a gente vai ter a apresentação do Renato Branco, que vai apresentar sobre o papel do piruvato carboxilase na sensibilidade à insulina em células musculares. Apresentação também do doutorando Luiz Felipe Rodrigues dos Santos Carvalho, que vai falar sobre a análise das subcamadas na parede carótida e risco cardiovascular em hipertensos. O doutorando Alexandre, aluno aqui do professor Lício, que vai falar sobre a proteína trio, está envolvida na inflamação hipotalâmica em camundongos obesos. E, por fim, a pesquisadora Karine, que vai falar sobre a rosiglitazona previne a morte de células INS1E induzida pelo amiloide pancreático. Vocês podem participar mandando perguntas para a gente ali pelo chat do YouTube e no final a gente transmite para o apresentador. Boa sessão de palestras. Então, Renato, pode compartilhar. Posso compartilhar, professor? Tá bom. Pode. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Sim. Então tá bom, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, né, poder participar aqui com vocês do simpósio do OCRC. Eu sou pós-doutorando, trabalho junto ao grupo do professor Everardo Magalhães Carneiro, né? E o título da minha apresentação hoje é O papel da piruvato carboxilase na sensibilidade à insulina em células musculares. Bom, não é novidade para ninguém aqui que a obesidade atualmente é considerada uma epidemia global, né? E comumente ela vem associada a outras condições que acarretam um prejuízo marcante na qualidade de vida dos indivíduos, né? Dentre elas, as disfunções respiratórias, algumas comorbidades, tais como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, doenças renais, e também o aumento no risco metabólico, que pode acarretar aí quadros de hipertensão, pré-diabetes, resistência à insulina e dislipidemia. Dando um enfoque maior aqui ao diabetes mellitus, né, pré-diabetes e resistência à insulina, em termos de controle glicêmico, o excesso de peso ele está associado, né, a adaptações metabólicas que podem acarretar no prejuízo na secreção do hormônio insulina, bem como a prejuízo na ação desse hormônio nos seus tecidos alvos, como o tecido adiposo, o fígado e o tecido muscular esquelético. Essas adaptações resultam, né, em prejuízo na homeostase glicêmica. Nesse sentido, o tecido muscular esquelético possui papel marcante, né, de destaque, uma vez que ele é responsável por até 80% da captação de glicose induzida por insulina. Estudos têm mostrado que em situações de distúrbios nutricionais ou metabólicos, por exemplo, uma condição em que há um aumento do suprimento de lipídios na dieta, observa-se uma redução marcante na sinalização ou na ação da insulina em células musculares. Alguns mecanismos foram propostos tentando explicar de que maneira ocorre essa dessensibilização do tecido muscular à insulina. Uma delas, mais antiga, atesta que, diante de um aumento, né, do suprimento de ácidos graxos para o tecido muscular, e associado a uma redução na oxidação dessas moléculas, graças a uma redução na densidade mitocondrial, bem como na função dessas organelas, há um acúmulo de intermediários lipídicos, tais como ceramidas, diacilgliceróis e ácidos graxos de cadeia longa, que, por sua vez, ativam vias de sinalização que vão resultar no impedimento do sinal disparado pela insulina. Entretanto, mais recentemente, estudos têm mostrado que, na realidade, o que acontece, né, diante de um excessivo suprimento de lipídios, há um aumento do transporte dessas moléculas para o interior da mitocôndria e, consequentemente, um aumento na oxidação dessas moléculas pela via da beta-oxidação. O problema está justamente quando a taxa da beta-oxidação supera a capacidade do ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, em escoar os produtos dessa via metabólica. Com isso, há um acúmulo de acilcarnitinas e algumas cetonas que disparam o estresse lipídico, né, impedindo também a ação da insulina nessas células. Dando enfoque mais nesse segundo mecanismo, o que acontece, na verdade, com o aumento do transporte de ácidos graxos por o interior da mitocôndria, há um aumento, como eu disse, na taxa de oxidação dessas moléculas pela beta-oxidação e um acúmulo de acetil coenzima A. Diante de um ciclo de Krebs que é incapaz ou insuficiente para escoar esse acetil-CoA produzido, esse acetil-CoA se acumula, acaba bloqueando parcialmente a beta-oxidação, logo aumentando a taxa de oxidação incompleta desses ácidos graxos.
Com essa oxidação incompleta, há um aumento, né, no acúmulo das acilcarnitinas, que podem ser transportadas para o citosol, causando estresse lipídico e resistência à insulina. Em um trabalho do Coves, publicado na Cell Metabolism, eles mostraram que, inibindo o transporte desses ácidos graxos para o interior da mitocôndria, você impede o acúmulo desse coenzima A, impede um aumento na taxa de beta-oxidação incompleta, impedindo o acúmulo de acilcarnitinas e mantendo a sensibilidade à insulina dessas células. Por outro lado, estratégias que visem acelerar o ciclo de Krebs para escoar esse acetil-CoA acumulado ainda não haviam sido testadas. Portanto, nossa hipótese foi a seguinte: então, diante de um excessivo suprimento de lipídios para as células, né, para as mitocôndrias das células musculares, né, e um ciclo de Krebs insuficiente, consequentemente, instaurando aí a beta-oxidação incompleta, uma enzima poderia ter papel importante nesse processo, que é a enzima piruvato carboxilase. Essa enzima, ela é uma enzima anaplerótica, ou seja, ela fornece carbono, favorecendo então o ciclo de Krebs. Ela converte o piruvato a oxalacetato, que juntamente com acetilcoenzima A é condensado a citrato, dando início ao ciclo de Krebs. Nós acreditamos que essa enzima possa estar reduzida em um quadro de resistência à insulina. E que estratégias que visem modular a expressão da piruvato carboxilase, por exemplo, aumentando a sua expressão, o seu conteúdo proteico, poderia acelerar o ciclo de Krebs, favorecendo então a oxidação completa dos ácidos graxos, não acumulando os intermediários lipídicos que causam a resistência à insulina. Para isso, inicialmente, nós fomos investigar em modelos animais de obesidade, tais como modelos genéticos, né, os camundongos DBDB, que são deficientes para o receptor da leptina, e camundongos obesos induzidos por dieta, como estava o conteúdo proteico da piruvato carboxilase no músculo gastrocnêmio desses animais. E o que a gente observou, como esperado, os animais DBDB eram intolerantes à glicose, tiveram uma redução marcante no conteúdo proteico da piruvato carboxilase, aqui na figura C, conteúdo proteico da piruvato carboxilase. O mesmo foi observado em animais obesos induzidos por dieta, né, alimentados por 12 semanas com dieta rica em gordura. Esses animais tiveram um aumento no peso corporal, acumularam mais gordura, né, perigonadal e retroperitoneal, e foram mais resistentes à insulina, aqui pelo cálculo do KITT, como a gente consegue observar durante o teste de tolerância à insulina. Nesses animais também houve uma redução significativa no conteúdo proteico da piruvato carboxilase. Nosso próximo passo, então, foi sair do modelo em vivo para um modelo in vitro, onde a gente pudesse controlar melhor as variáveis e investigar se, de fato, esse excesso de ácidos graxos presentes, né, na circulação desses animais poderia induzir a redução na expressão da piruvato carboxilase. E o que a gente fez foi, a gente pegou 3 modelos, né, de linhagens musculares, né, aqui miotubos C2-C12, que é uma linhagem imortalizada de células musculares de camundongos, miotubos primários de camundongos e miotubos primários de ratos, e tratamos essas células por 24 horas com um mix de ácidos graxos, que aqui eu chamo de OPC, que nada mais é do que a mistura de 500 micromolar de palmitato, 500 micromolar de oleato, mais 2 milimolar de L-carnitina. E nós observamos que após esse período, a expressão gênica, bem como o conteúdo proteico da piruvato carboxilase, foi reduzida em todos os modelos estudados, mostrando aqui uma redução significativa do conteúdo proteico da PC, tanto em células C2 e C12, como em miotubos primários de ratos e miotubos primários de camundongos. E, para verificar se isso poderia ter relação com prejuízo na sensibilidade à insulina nessas células, nós avaliamos a taxa de fosforilação da AKT, que é um marcador aí de sensibilidade à insulina, né, uma vez que essa proteína participa da via de sinalização desse hormônio. E o que nós observamos foi que após o tratamento com o OPC, o ácidos graxos, houve uma redução na taxa de fosforilação da AKT nos 3 modelos por nós investigados. Então, para investigar se, de fato, a redução da piruvato carboxilase teria relação com a redução na via da ativação da via da insulina, nós silenciamos a expressão da piruvato carboxilase sem a presença de ácidos graxos para ver se a redução da piruvato carboxilase per se poderia reduzir a sensibilidade à insulina nessas células. Então, utilizando RNA de interferência, nós observamos que na presença do RNA de interferência, né, nós observamos uma redução nos níveis de RNA mensageiro da piruvato carboxilase em uma magnitude semelhante ao que foi observado em vivo e no experimento anterior in vitro, bem como o conteúdo proteico. E essa redução na piruvato carboxilase também foi associada a um prejuízo na sinalização da insulina nessas células. Houve uma dessensibilização. Para confirmar isso, nós também fizemos um segundo experimento, que foi inibir a atividade da piruvato carboxilase
com um inibidor farmacológico, que é o ácido fenilacético. E, inibindo a piruvato carboxilase, o que nós observamos também foi uma redução na sensibilidade à insulina nessas células, sugerindo, então, que, de fato, a piruvato carboxilase parece ter um papel importante na instalação da resistência muscular à insulina. E nosso próximo passo, então, foi fazer justamente a contraprova disso, que foi superexpressar a piruvato carboxilase, ou seja, será que se a gente impedisse essa redução na expressão ou no conteúdo proteico da piruvato carboxilase, a gente conseguiria impedir a instalação da resistência muscular à insulina? E o que nós verificamos foi justamente isso, né? Aqui mostrando nos 3 modelos já descritos que OPC, né, ou os ácidos graxos, induzem um prejuízo na via de sinalização da insulina e que a superexpressão da piruvato carboxilase, mesmo na presença de ácidos graxos, preveniu essa redução ou esse prejuízo na via de sinalização da insulina. Confirmando, então, que a piruvato carboxilase tem um papel importante nesse processo. Para tentar explicar esse fenótipo, a gente foi avaliar como estava a função mitocondrial nessas células. E avaliando o consumo de oxigênio nessas células, o que nós observamos foi que as células que foram tratadas por 24 horas com ácido graxo e superexpressaram a piruvato carboxilase apresentaram uma maior capacidade de reserva, bem como uma capacidade de respiração máxima induzida por CCCP, sugerindo aí um aumento de função mitocondrial nessas células. Para reforçar esse achado, nós fizemos um segundo experimento e superexpressamos a piruvato carboxilase em células primárias de camundongos e tratamos elas de maneira aguda durante o experimento, ou durante o consumo de oxigênio, com ácido graxo, né, o mesmo coquetel que nós usamos para induzir a resistência à insulina. E o que nós observamos nessas células foi que elas apresentaram um consumo de oxigênio elevado, mesmo no consumo basal, o desacoplamento mitocondrial e também na capacidade máxima de respiração dessas mitocôndrias, sugerindo que essas células têm maior capacidade de oxidar ácidos graxos quando comparadas às células controles, aqui mostradas. Finalmente, nós tentamos partir desse modelo in vitro, então, e tentar novamente estudar qual seria o efeito da superexpressão da piruvato carboxilase em um modelo in vivo. Para isso, nós utilizamos uma técnica chamada de eletroporação para induzir a expressão da piruvato carboxilase em músculo tibial anterior de camundongos, né? Nós utilizamos camundongos C57 BL6 e, utilizando basicamente uma corrente elétrica, nós induzimos a abertura de poros na membrana dessas células aqui do músculo tibial, que eu estou marcando aqui para vocês, e colocamos ou um plasmídio vazio, né? Introduzimos um plasmídio vazio, né? O grupo controle, ou no grupo tratado nós colocamos um plasmídio contendo o gene da piruvato carboxilase em ambas as patas posteriores. Após esse procedimento e a recuperação dos animais, esses animais foram tratados por 7 semanas com dieta rica em gordura, tanto os animais controle quanto os animais tratados, né, o que receberam o gene da piruvato carboxilase. Após esse período, né, depois de alguns experimentos, nós coletamos os músculos tibial anterior e o gastrocnêmio desses animais para análise. E o que nós observamos foi que os animais que superexpressaram a piruvato carboxilase no músculo tibial apresentaram ao longo das semanas um ganho de peso marcadamente reduzido quando comparado aos animais controles, que receberam só dieta rica em gordura. E, embora tenha sido um resultado ainda brando, nós observamos que no estado alimentado, a glicemia de jejum desses animais que superexpressaram a piruvato carboxilase estava significativamente menor quando comparado aos animais controles, né? Essa perda, ou esse menor ganho de peso aqui, na realidade, pode ser explicado parcialmente pelo menor cúmulo de gordura que esses animais apresentaram, né? Aqui julgar pela gordura retroperitoneal e epididimal desses animais, mostrando que esses animais estavam possivelmente mais magros. Além disso, esses animais apresentaram um quadro de tolerância à glicose, né, melhor que os animais controles. Aqui, pelo cálculo da área sobre a curva, embora brando, mais significativo, uma menor área sobre a curva glicêmica, glicêmica durante o teste de tolerância à glicose nesses animais. Além disso, esses animais também foram mais sensíveis à insulina, a julgar aqui pelo cálculo do KITT durante o teste de tolerância à insulina, sugerindo então que esses animais eram mais sensíveis à insulina, acumularam menor quantidade de gordura e apresentavam uma estase glicêmica melhor do que os animais controles. Então, para confirmar essa figura, a gente só mostra que a superexpressão da PC aconteceu de fato no músculo tibial desses animais e não aconteceu em outros grupos musculares. Aqui nós isolamos
tanto o músculo tibial quanto o músculo gastrocnêmio de ambos os grupos, e o que a gente observa é que somente no músculo tibial dos animais que receberam o gene da piruvato carboxilase houve um aumento do conteúdo proteico dessa proteína. O que não foi observado, por exemplo, no músculo gastrocnêmio, que não recebeu nenhum tratamento, né, não foram eletroporados, desses mesmos animais não observamos um aumento da piruvato carboxilase. Por fim, para encerrar, nós observamos que o aumento no conteúdo da piruvato carboxilase no músculo tibial desses animais foi associado com um aumento na taxa de fosforilação da KT, sugerindo aí maior sensibilidade à insulina nesse tecido, quando comparado a animais controles, que não tiveram a superexpressão da piruvato carboxilase. Portanto, nós concluímos que o conteúdo proteico da piruvato carboxilase está reduzido na musculatura esquelética de camundongos obesos e resistentes à insulina, e que o excesso de ácidos graxos induz resistência à insulina, devido, pelo menos em parte, à redução no conteúdo proteico da PC, e que a superexpressão da piruvato carboxilase é capaz de prevenir a instalação da resistência à insulina induzida por ácidos graxos. Obrigado, e estou aberto a perguntas aí no final. As perguntas são no final para o grupo todo, tá bom, Renato? Tá bom, professor, obrigado. Eu aguardo. Obrigada, Renata, pela apresentação. Agora a gente segue com o Luiz Felipe. Você pode abrir a câmera para a gente, por favor, Luiz Felipe? Posso. Deixa eu ver se agora vai. Isso. Ela começou para vocês? Ainda não? Não, ainda não apareceu aqui, não. Não. Agora eu acho que sim. Agora sim. Agora sim. Sim. Bem. Pode falar alguma coisinha para a gente botar seu áudio? Alô? Oi, você está com... O áudio tá bom? E seu áudio está um pouquinho vazando. Você está com algum outro meio de transmissão aberto? Não. Eu tô com esse microfone aqui. Agora melhorou. Melhorou o som? Não? Sim. Tá melhor? Então pode compartilhar a tela, Luiz Felipe, por favor. Tá ótimo. Espero que a transmissão ocorra ok. Tá uma chuva aqui em Campinas, a internet tá meio instável. Então, qualquer coisa, vocês me... Compartilha sem câmera. Tá. Qualquer coisa, você pode compartilhar a tela e fechar a sua câmera para ver se fica melhor a velocidade da internet aí. Ah, ok. E aí depois eu vou abre compartilhar a tela, então. Isso. Aí, a gente está vendo sua tela agora. Ótimo. Isso, perfeito. Só deixar em tela grande agora, por favor, Felipe. Pode dar Ctrl L, que aí ele compartilha a tela, Felipe, é um atalho. Estou tentando aqui com os F, mas não está indo. Ela mudou aí para vocês? Não. Não. Agora eu acho que sim, né? Isso. Compartilhamento de tela ou share screen. Isso, agora ela está aparecendo para vocês? Você saiu da opção de compartilhamento, Felipe. Acho que você vai ter que compartilhar de novo. Ah, ok. Pelo Zoom, pela plataforma do Zoom. Então deixa eu tentar aqui novamente. Isso, agora foi, né? Foi. Só colocar a apresentação do PowerPoint. Isso. Perfeito. Isso.
Agora apareceu aí para vocês, em tela cheia? Ainda não apareceu em tela cheia. Vamos ver se agora vai. Ainda não, né? Se der 2 cliques na tela, ele aumenta. Sim. Qual que é o nome dele mesmo? Luiz Felipe. Oi, Luiz, tudo bem? Meu nome é Fernando. Oi, tudo bem? Técnico aqui. Tudo certo? Faz um Tudo favor, certo. você compartilha, certo? A sua Tá. tela maximiza, aí você, já com a sua apresentação maximizada, você entra no Zoom e escolhe a opção de compartilhar o que já está maximizado, entendeu? Ah, ok. Então eu vou cancelar esse compartilhamento. Agora você, entendeu? Maximiza, exibe, né, a sua compartilhamento, aí entra lá no Zoom e põe para compartilhar o que já tiver em tela cheia da apresentação, tudo bem? Ah, ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem algum conto, alguma coisa comigo? Você está com Linux, né? Isso. Ele é um pouco diferente em relação ao Windows. Shift F5. Shift F5. Primeiro você compartilha a sua tela e aí para deixá-la maior você pode apertar Shift F5. O problema é que o Linux ele não está entendendo quando ele compartilha. Ele tinha que já estar compartilhado, entendeu? O Linux não entende quando ele compartilha, não entra. Faz Shift F5 agora, vamos ver. Shift F5. No Linux ele nem... Qualquer coisa ele apresenta Qualquer coisa eu posso apresentar aqui? Pode, tá dando para ver, pode seguir em frente. Só faz um favor, puxa as miniaturas da direita para elas diminuírem. Ah, ok, para aumentar um pouco aqui, né? Isso, obrigado. Isso, pode seguir em frente. E desculpa aí pelos detalhes técnicos. Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a vocês, né, pela oportunidade de poder estar apresentando meu trabalho de doutorado agora. Então, o título do meu trabalho é Análise das subcamadas da parede carotídea, parâmetros ecocardiográficos e risco cardiovascular em pacientes hipertensos. Eu fui orientado pelo professor Wilson Nadruz, da cardiologia, e gostaria de agradecê-lo também. Então, nada melhor do que começarmos mostrando, né, a importância da doença cardiovascular atualmente, sendo a principal causa de morte no mundo, tanto aqui são dados da Organização Mundial da Saúde de 2000 e em 2015, mostrando que a doença cardiovascular ainda é a principal causa de morte atualmente. Então, no Brasil, cerca de 30% das causas de morte são de causas cardiovasculares, segundo o DataSUS. Nos Estados Unidos também segue essa mesma proporção, cerca de 1/3 das mortes são por causas cardiovasculares, cerca de 1 milhão de infartos ocorrem nos Estados Unidos por ano, sendo que 40% deles são fatais. Então, mostrando que a doença cardiovascular é muito importante atualmente, né, a principal causa de morte. Por conta disso, é importante a estratificação, a correta, né, estratificação do risco cardiovascular, que seria, né, que envolveria a identificação de pessoas assintomáticas de moderado ou de alto risco cardiovascular que poderiam ter algum benefício da adoção de medidas preventivas precoces. E nessa estratificação de risco cardiovascular, os principais scores são o score global, o score de Framingham e o de Reynolds. Entretanto, nós observamos que esses scores de risco cardiovascular, eles apresentam alguns problemas, né, segundo o estudo MESA, que eles tendem a superestimar o risco cardiovascular. Aqui está exposto, né, todos os scores de risco. Aqui, primeiro, o score de risco de Framingham, são esses dois, né, de doença cardíaca, aqui cardiovascular envolvendo AVC, o de Reynolds,
da ATP e do American Heart, mostrando que existe uma diferença entre a probabilidade predita e a probabilidade observada, mostrando que esses scores de risco eles tendem a superestimar, então, o risco, o cálculo do risco cardiovascular. Então, eles não são perfeitos, né? Então, eles apresentam alguns problemas na discriminação de risco e na calibração das intervenções a serem adotadas. A maioria dos eventos cardiovasculares acontecem em pacientes de baixo ou moderado risco. E um dado importante que chama a atenção da gente, né, como clínico, como cardiologista, que muitas vezes recebemos esses pacientes, né, no nosso consultório, que 25% dos infartos acontecem em pessoas sem nenhum fator de risco tradicional. Então, isso mostra que nós devemos melhorar, né, refinar esses scores de risco, e uma das maneiras são através dos exames de imagem, né, na pesquisa já de doença incipiente. E os dois principais exames, né, são o score de risco, o score de cálcio pela tomografia e o Doppler de carótidas, o ultrassom com a medida da espessura íntima média e a pesquisa também de placas de ateroma. Aqui uma figura, né, mostrando um exemplo de como se faz essa medida da espessura íntima média, né, do complexo médio intimal. Aqui uma imagem da carótida esquerda, que é o bulbo carotídeo, a carótida comum esquerda. Geralmente essa medida é feita a 2 centímetros da bifurcação carotídea na parede posterior. Aqui à direita nós temos um zoom da medida, então envolve tanto a camada íntima, que é essa camada mais escura, e a camada média, que é a camada íntima mais clara e a média mais escura, né? Então o complexo íntima média é esse somatório da íntima mais a média. No Brasil, os valores de normalidade da espessura íntima média são derivados do estudo ELSA Brasil, né, em que ele divide essas medidas por sexo, né, por gênero, homem e mulher, por cor de pele e nos percentis de acordo com a idade. Então, quando nós fazemos um Doppler de carótida, né, um ultrassom de carótida, nós mencionamos a medida absoluta em milímetros, né, dessa medida do complexo médio intimal, e em qual desses percentis em que o paciente se enquadra. Nós consideramos como alterado acima do percentil 75, então como um complexo médio intimal aumentado. Nós sabemos de estudos prévios que cada 0,1 milímetro no aumento dessa espessura média intimal está associado a um aumento do risco cardiovascular de cerca de 17%. Entretanto, quando nós ajustamos a medida do complexo médio intimal para os scores de risco tradicional, como o score de risco de Framingham, nós observamos que não existe um valor incremental dessa medida. Então, a medida é muito semelhante do que aquilo que nós obtemos com o score de risco de Framingham, né? Então, aqui a medida resumo, né? Então, só com a medida do Framingham seria uma área sobre a curva de 0,726, quando nós associamos a medida da espessura média intimal, 0,729. Então, esse aumento incremental é muito pequeno. Logo, né, então, nós conseguimos ver que a medida convencional dessa espessura média intimal, ela tem uma importância clínica limitada no cálculo de risco cardiovascular, e as diretrizes atuais, elas não recomendam mais esse uso de rotina. Então, o nosso grupo de pesquisa, ele se debruça nos últimos anos a tentar uma técnica, né, para obter imagens de ultrassom de alta resolução das carótidas, a fim de tentar separar a camada íntima da camada média, né? Como as placas se desenvolvem principalmente aqui na camada íntima, seria interessante se nós conseguíssemos discriminar, que é o que o nosso grupo faz, a medida da espessura da íntima com a camada da média. Aqui eu vou mostrar um exemplo, né, de imagens obtidas pelo nosso grupo. Aqui várias imagens, né, mostrando que existem fenótipos diferentes, né, da parede arterial carotídea. Aqui o mais escuro é o lúmen, né, do vaso. Aqui o mais claro a íntima, a média, e o complexo médio intimal seria o somatório da íntima para a média, né? Aqui a gente consegue observar um paciente habitual, geralmente a espessura da íntima é menor, cerca de 1/3 a espessura da média.
Aqui um paciente com outro fenótipo, em que a espessura da média é mais significativa em relação ao paciente do grupo A, e aqui no grupo, esse paciente exemplo D, nós vemos que ele apresenta uma espessura da íntima mais importante, então uma íntima espessada. O nosso grupo estuda, né, a doença carotídea no grupo dos pacientes hipertensos. A hipertensão é um importante fator de risco cardiovascular, e ela tanto pode induzir a uma hipertrofia da camada média por conta desse aumento da tensão parietal carotídea, quanto a hipertrofia ventricular esquerda, como também a formação de placas. Então, é um fator de risco bem interessante. Então, a justificativa do nosso trabalho, né, como a avaliação do risco cardiovascular pelas medidas convencionais de todo o complexo médio-intimal não se mostrou um método preciso nos estudos anteriores, nosso grupo, então, ele se propõe a fazer uma medida separada de cada subcamada da parede arterial carotídea e também tentar estabelecer correlações com a presença de placas e com alterações funcionais cardíacas pelo ecocardiograma. Então, aqui sumarizando, né, os nossos objetivos. Então, correlacionar a espessura das subcamadas íntima e média com a presença de placas em pacientes hipertensos e também correlacionar a espessura dessas subcamadas com os parâmetros de função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes hipertensos. O nosso trabalho ele foi conduzido aqui no nosso ambulatório de hipertensão do hospital da Unicamp. Foram 186 pacientes com diagnóstico de hipertensão. Na sequência, né, esses pacientes, eles tiveram uma avaliação clínica e, na sequência, foi realizado exames de imagem, tanto ultrassom de carótidas quanto de ecocardiograma. E aqui, eu esqueci que a nossa pesquisa ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa na Unicamp, de acordo com esse número aqui no rodapé. Os critérios de inclusão, então, o paciente tinha que ter diagnóstico de hipertensão, ter assinado o termo de consentimento livre esclarecido, a idade entre 18 e 80 anos. Como critérios de exclusão, né, nós tiramos situações que os pacientes poderiam ter alguma doença inflamatória prévia, neoplasias, portadores de marca-passo cardíaco, de valvopatias avançadas, que também poderiam falsear as medidas de função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. As características clínicas, né, convencionais, como idade, gênero, tempo do diagnóstico de hipertensão, diabetes, dislipidemia, tabagismo, antecedente pessoal e familiar de infarto AVC, os medicamentos em uso, as medidas da pressão arterial foram realizadas com o aparelho da Omron, logo antes de se fazer os exames de imagem, né, as medidas de peso e altura, e na sequência a coleta dos exames laboratoriais. Para os exames de imagem, nós utilizamos esse ultrassom VIB-de-Q da GE, utilizando um transdutor convencional de 10 MHz. Foram obtidas, então, imagens de alta resolução das carótidas comum direita e esquerda, né? Em cada carótida foram obtidas 5 medidas, então, para cada paciente, 10 medidas, da íntima e da média. A íntima média foi o somatório, né, da espessura da íntima e da média. Para essas medidas, nós utilizamos esse programa, o J-Image, um programa, né, para esse pós-processamento da imagem para as medidas, e os critérios para a placa de ateroma, nós utilizamos os critérios que são geralmente preconizados nas diretrizes. Então, uma espessura íntima média acima de 1,5 milímetro, uma lesão calcificada ou focal, foi a nossa definição de placa. O nosso grupo realizou um estudo piloto prévio para se avaliar qual seria a variabilidade intra e interobservador, que foram baixas, né, os observadores com imagens cegas. E aqui, novos exemplos, né, agora do meu trabalho. Então, o mesmo padrão que eu mostrei nos exemplos anteriores. Então, aqui é um paciente típico, né, em que nós temos aqui a camada mais branca é a camada íntima, a média aqui na sequência, e o complexo médio-intimal é o somatório da íntima com a média. Aqui nós temos, né, um fenótipo de um paciente com uma íntima mais espessada, e na sequência um paciente com uma média mais espessada. Para o ecocardiograma, também utilizamos esse aparelho VIB-de-Q com um transdutor setorial adulto, que é utilizado
rotineiramente nos exames de ecocardiograma. Nós obtivemos, então, as medidas do ventrículo esquerdo, de espessura miocárdica, massa ventricular esquerda, a relação E sobre linha para avaliação da função diastólica, os parâmetros de função sistólica, tanto de strain longitudinal global, que é um parâmetro novo de função sistólica, que avalia a deformação longitudinal dos cardiomiócitos, e a fração de ejeção pelo método de Simpson, que é o que rotineiramente é utilizado. Como critério para hipertrofia ventricular esquerda, também, de acordo com as diretrizes, uma massa acima de 115 gramas por metro quadrado em homem e acima de 95 em mulher. Para análise estatística, né, então, foi utilizado o programa Stata. Para as variáveis contínuas, nós demonstramos como média e desvio padrão, utilizando o teste T para comparação entre os grupos. Para as variáveis categóricas, o teste Q quadrado para comparação entre os grupos. E nós utilizamos também regressão linear e logística para poder ajustar para as variáveis confundidoras. Então, os resultados, então, dividido pelo objetivo 1, então, correlacionar a espessura das camadas íntima e média com a presença de placas. Aqui, uma tabela, aqui nós, então, ao todo, foram nosso N de 186 pacientes, 58% dos pacientes tinham placas, 42 sem placas. As diferenças, né, entre os grupos, nós observamos que o grupo dos pacientes com placa tinha uma idade maior e uma maior prevalência de diabetes. Então, com P menor que 0,01 para a idade e com P de 0,04 para a prevalência de diabetes. Em relação às variáveis laboratoriais, a hemoglobina glicosilada teve uma diferença entre os grupos. No grupo com placas apresentou um valor maior, os triglicérides também, com P de 0,03, e a função renal também ligeiramente maior no grupo de pacientes com placas. Não houve diferença em relação ao perfil lipídico e à glicemia de jejum. E agora, em relação às subcamadas, né, essa relação entre a espessura de cada subcamada e a presença de placas, nós observamos que os pacientes com placas tinham uma maior espessura da íntima, da média e de todo o complexo médio-intimal. Na sequência, aqui, quando nós realizamos esse ajuste para as variáveis confundidoras, né, nós observamos que a camada íntima foi aquela que teve uma melhor correlação com a presença de placas, com P menor que 0,01, e esse AIC, né, que é o critério de informação de ACAIC, quanto menor o valor, maior essa correlação entre as variáveis. Então, ele foi o que obteve o menor valor de 120, então, a espessura da camada íntima foi a que melhor conseguiu predizer a presença de placas de ateroma. Uma outra maneira da gente representar o nosso dado, que seria com a curva ROC, né? Então, aqui, novamente, mostrando que a camada íntima é a que apresenta a melhor área sobre a curva, né? Com um AUC de 0,92, um teste perfeito seria igual a 1, então, se aproximando muito do 1, a camada íntima, então, foi a que melhor teve essa correlação com a presença de placas. E o nosso objetivo 2, que foi correlacionar a espessura das camadas íntima e média com a presença de hipertrofia, bem como com as funções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo. Aqui, uma tabela sumarizando, né, os dados dos nossos pacientes, o índice de massa ventricular esquerda médio de 111, a espessura relativa de 0,45, normal é abaixo de 0,42, então eram pacientes com hipertensão. Felipe? Oi. Você consegue ouvir a gente, né? Sim. Só para avisar que falta 2 minutinhos para encerrar o seu tempo. Ah, tá ótimo. Aqui eu já estou finalizando. Perfeito. Tá bom, obrigada. A fração de ejeção média dos nossos pacientes de 62%. O strain longitudinal médio, né, o parâmetro de função sistólica de menos 16, que é o ponto de corte, né, nós consideramos como normal acima de menos 16, relação E sobre a linha média de 9,2 e a prevalência de hipertrofia de 58%. Agora, em relação a essa correlação entre as subcamadas carotídeas e hipertrofia ventricular, a espessura da íntima teve correlação, pacientes com hipertrofia tinham maior espessura da íntima e maior espessura da íntima média também. Porém, quando nós
fazemos essa análise pelas variáveis confundidoras, não teve uma relação tão robusta, né, com P de 0,03, e pela curva também nós observamos que não há uma correlação tão clara entre a espessura das camadas com a presença de hipertrofia. E o último dado importante, então, correlacionando os parâmetros de função sistólica e diastólica com a espessura das camadas carotídeas, né? A espessura da íntima teve uma correlação significativa com o estrém longitudinal do ventrículo esquerdo e a relação E sobre linha com a camada média, né? Então, talvez o aumento da espessura da média relacionado com esse aumento da relação E sobre linha. Esse é um dos trabalhos que nós publicamos atualmente, agora esse ano. Então, só para finalizar, então, o que é interessante do nosso protocolo, que a gente avaliou a parede posterior da carótida comum, que é menos sujeita a erros de medida, com esse ultrassom que é amplamente utilizado, esse transdutor, na prática clínica, as limitações, que é um pequeno tamanho amostral, em pacientes que já tinham um fator de risco, né, que já eram hipertensos. E agora as nossas perspectivas, né, tentar estabelecer novas correlações entre esses parâmetros e talvez tentar aumentar o tamanho amostral. E para fechar, então, nós conseguimos concluir que houve uma forte associação entre a presença de placas e a espessura da íntima, mas não com a espessura da camada média, uma forte associação da camada íntima com os parâmetros de função sistólica, principalmente o estrém longitudinal do ventrículo esquerdo, e a relação E sobre linha teve uma correlação com a espessura da camada média, mas não com a espessura da camada íntima. E muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, Luiz Felipe. Agora a gente continua com o Alexandre. Ale, você pode compartilhar a tela, por favor? Ligar o áudio. Isso, perfeito, Ale. Só colocar em tela cheia agora, por favor. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ale. Sim. Tá bom. 15 minutos agora, Ale. Boa apresentação. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer ao comitê organizador pelo convite para apresentar o trabalho. E hoje eu vou apresentar alguns dados obtidos durante a minha tese de doutorado, sob orientação do professor Lício Veloso, na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, sobre a investigação do papel da proteína TRIL na inflamação hipotalâmica em camundongos obesos. Bom, aqui rapidamente, na minha introdução, só gostaria de destacar o papel de alguns neurônios que estão localizados no núcleo arqueado do hipotálamo, como o professor José Donato já mencionou na aula dele. Nós temos várias populações neuronais envolvidas no controle da saciedade e do apetite, mas talvez as duas mais bem compreendidas e estudadas são os neurônios que expressam o neuropeptídeo próprio, a melanocortina, os neurônios do tipo Ponce, e os neurônios que produzem o AGRP. Os neurônios do tipo Ponce são ativados em períodos pós-prandiais, são ativados na presença de nutrientes e são ativados também na presença de alguns hormônios, principalmente do hormônio da leptina, e eles conduzem o efeito de saciedade principalmente através do alfa-MSH, que é um produto da clivagem proteolítica da própria melanocortina. O alfa-MSH, por sua vez, ele é um agonista do receptor MC4R e que, por sua vez, está expresso em alguns neurônios do núcleo paraventricular do hipotálamo. Os neurônios AGRP, por sua vez, eles estimulam o apetite através de múltiplos mecanismos, dentre eles através da inibição dos neurônios do tipo Ponce e também através da inibição GABAérgica de neurônios que expressam o receptor MC4R no núcleo paraventricular do hipotálamo. A manutenção desse sistema de melanocortina ela é primordial para a manutenção homeostática
tanto da ingestão alimentar quanto também da manutenção do peso corporal. Aqui nesse trabalho, a gente pode verificar que algumas pessoas apresentam uma mutação muito rara na produção de proopiomelanocortina. Aqui a gente pode ver que desses 2 pacientes acompanhados, eles apresentavam uma obesidade extremamente severa. Aqui a paciente 1, com 18 anos de idade, tinha quase 160 quilos, a paciente 2, com 17 anos, tinha aproximadamente 145 quilos, e a alternativa farmacológica para o tratamento de obesidade nesses 2 casos foi a utilização de um agonista sintético do receptor MC4R, que, por sua vez, é importantíssimo para consumar os efeitos de saciedade dos neurônios do tipo Ponce. E aqui a gente pode verificar que o tratamento com esse agonista sintético, ele é extremamente, nesse caso, ele foi extremamente eficiente para a promoção de perda de peso, substituindo, em parte, a ausência da própria melanocortina. A gente pode ver aqui que a paciente 1, com um pouco mais de 40 semanas de tratamento, já havia perdido mais de 50 quilos, e a paciente 2, aqui, com um pouco mais de 10 semanas de tratamento, já havia perdido aproximadamente 20 quilos. Essa mutação genética na produção da própria melanocortina, que resulta num fenótipo de obesidade severa, numa obesidade extremamente grave, é uma mutação muito rara. A gente pode mencionar que, do ponto de vista epidemiológico, talvez a questão da disfunção hipotalâmica associada à obesidade, ela está muito mais atrelada à associação da obesidade com o consumo de dietas hiperlipídicas, tá? Então, o nosso grupo e alguns outros grupos têm demonstrado que, nesse caso, ou seja, na inflamação hipotalâmica associada ao consumo de dieta hiperlipídica, existe, além da própria inflamação hipotalâmica em si, existe também uma perda fracional do número de neurônios do tipo Ponce. Aqui a gente pode ver que, né, uma simples contagem de neurônios do tipo Ponce no núcleo arqueado do hipotálamo de camundongos obesos, ela é significativamente menor em relação ao número de neurônios do tipo Ponce em camundongos magros, ou seja, em camundongos alimentados com uma dieta padrão. A gente sabe que essa inflamação hipotalâmica associada à obesidade, ela é, pelo menos em parte, atrelada à sinalização do receptor TLR4, que é um receptor de reconhecimento padrão do sistema imunológico inato, e o nosso grupo e outros grupos de pesquisa também têm demonstrado exaustivamente a participação desse receptor na inflamação hipotalâmica. Então, nesse trabalho aqui da professora Marciana Milansky, a gente pode ver que a infusão intracerebroventricular de ácido graxo do tipo 20-0, um ácido graxo do tipo saturado, resulta na ativação tanto do receptor do tipo TLR2 quanto do receptor do tipo TLR4. A sinalização desses receptores, ela é dependente de algumas proteínas acessórias, ou seja, não basta apenas a associação desses receptores com os ácidos graxos, esse receptor ele precisa de algumas proteínas acessórias, dentre elas a proteína MID88, que é uma proteína citoplasmática que é uma das responsáveis por auxiliar na sinalização do TLR4. E alguns grupos de pesquisa têm demonstrado que a deleção do MID88 no sistema nervoso central, ela protege o hipotálamo dos animais alimentados com dieta hiperlipídica do processo inflamatório. Então, aqui a gente vê uma redução significativa da fosforilação de algumas proteínas envolvidas na via canônica do receptor TLR4. Mas não apenas a proteína MID88 é uma proteína acessória do TLR4. Recentemente, uma proteína chamada TRIL também foi identificada e apontada como uma proteína acessória do TLR4. A proteína TRIL, ela é estruturalmente similar ao CD14 e ela atua facilitando a ligação do LPS ao receptor
TLR4. Então, é dessa maneira que a proteína TRIL atua, facilitando a sinalização do TLR4 a partir do momento que o TLR4 reconhece o LPS bacteriano. Só que a gente sabe que na inflamação hipotalâmica induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica, essa sinalização ela é mediada não pelo LPS, mas pelos ácidos graxos saturados. Então, a gente aventou a hipótese de que a proteína TRIL poderia estar envolvida também com a inflamação hipotalâmica em camundongos obesos. A gente começou fazendo um experimento bastante simples para observar se a proteína TRIL poderia eventualmente ser modulada por ácidos graxos provenientes da dieta. Para isso, nós mantivemos 2 grupos diferentes, um grupo mantido em dieta padrão, ração, e um outro grupo alimentado com dieta hiperlipídica. Nós mantivemos esses animais dos 2 grupos durante 24 horas em jejum e, posteriormente, nós fizemos um ensaio de refeeding, ou seja, nós reintroduzimos essa dieta, as respectivas dietas, em diferentes intervalos de tempo. E de maneira interessante, a gente observou que os animais realimentados com dieta padrão não tiveram nenhuma modulação, nem positiva nem negativa, da expressão gênica da TRIL no núcleo arqueado do hipotálamo, ao passo que os animais realimentados com uma dieta hiperlipídica apresentaram um aumento significativo da expressão gênica da TRIL após 6 horas da reintrodução da dieta e após 12 horas da reintrodução da dieta hiperlipídica, demonstrando que um indício de que a proteína TRIL no hipotálamo ela pode ser modulada por ácidos graxos saturados. Posteriormente, nós utilizamos alguns vetores lentivirais carregando um short harping RNA para fazer um knockdown da proteína TRIL no núcleo arqueado do hipotálamo. Posteriormente, após injetar essas partículas lentivirais no núcleo arqueado do hipotálamo, nós mantivemos esses animais durante 2 semanas em recuperação pós-cirúrgica e, posteriormente, colocamos esses animais em dieta hiperlipídica por mais 8 semanas. E a gente pode observar aqui que os animais que receberam essas partículas lentivirais para knockdown da proteína TRIL no núcleo arqueado do hipotálamo, eles ganharam menos peso em relação ao grupo controle a partir da 3ª semana de dieta. E esse padrão de evolução ponderal, ele foi persistente até o final do nosso estudo. E, interessantemente, a gente não encontrou nenhuma diferença em relação à ingestão alimentar desses animais. Em relação a alguns marcadores de inflamação, nós encontramos uma tendência de redução dos níveis de interleucina 1 beta no núcleo arqueado do hipotálamo, uma redução significativa da expressão de NLRP3, que é um componente do inflamassoma, e também uma redução significativa de HSPA5, que é uma chaperona de estresse que atua principalmente como biomarcadora de estresse de retículo endoplasmático. Durante a condução dos nossos estudos, alguns outros grupos foram se dedicando a investigar de que maneira os neurônios PONCE e os neurônios NPY-GRP expressavam os seus transcritos, ou seja, esses grupos têm feito alguns ensaios de transcriptômica para demonstrar variações na expressão gênica, no padrão de expressão gênica, entre esses 2 grupos de neurônios. E, interessantemente, o grupo do professor Scott Sternson demonstrou que neurônios do tipo PONCE eles são enriquecidos com a proteína TRIL, ao passo que os neurônios AGRP aparentemente expressam menos TRIL. Para confirmar isso, nós fizemos um ensaio de hibridização in situ por RNA-Scope, e aqui vocês podem ver que em vermelho está marcado os neurônios do tipo PONCE, em verde está marcado a proteína TRIL, né, o RNA mensageiro da proteína TRIL, aqui em cinza os neurônios AGRP e aqui a colocalização das imagens. E através de um ensaio de contagem, utilizando o RNA-Scope,
a gente confirmou que a proteína TRIL ela está majoritariamente expressa nos neurônios Ponce. Nós encontramos aproximadamente 45% dos neurônios Ponce expressando a proteína TRIL e a pouco mais de 20% dos neurônios AGRP expressando a proteína TRIL. Então, baseado nos trabalhos demonstrando que os neurônios do tipo Ponce são particularmente afetados na obesidade, a gente aventou a hipótese de que a proteína TRIL, por estar mais expressa neste grupo de neurônios em relação aos neurônios AGRP, poderia fazer parte dessa maior vulnerabilidade dos neurônios Ponce frente a uma dieta hiperlipídica. Para isso, nós construímos um adenovírus associado, um adeno associado, que também carregava um short Harpin RNA para fazer um knockdown da proteína TRIL, só que desta vez exclusivamente nos neurônios Ponce. Nós injetamos esses adeno-associados no núcleo arqueado do hipotálamo, expressamos esses adenovírus durante 2 semanas, e após esse período de recuperação e expressão do short Harpin RNA nos neurônios Ponce, nós mantivemos esses animais por mais 8 semanas adicionais em high fat. E, neste caso, nós não observamos nenhuma diferença significativa entre os 2 grupos. No entanto, a gente encontrou uma redução significativa no conteúdo, na percentagem de gordura corporal dos animais que receberam adenovírus para knockdown da proteína TRIL exclusivamente nos neurônios do tipo Ponce. Para melhor investigar também a participação funcional da proteína TRIL nos neurônios do tipo Ponce, nós fizemos alguns ensaios de ingestão alimentar. A ingestão ad libitum ela não foi alterada. No entanto, no ensaio de refeeding, após 24 horas em jejum, nós verificamos que o knockdown da TRIL nos neurônios Ponce reduziu a ingestão alimentar destes animais nos períodos de 1, 2 e 12 horas após a reintrodução da dieta. Para analisar a sinalização da leptina nestes neurônios, tendo em vista que estes neurônios apresentam uma resistência à ação da leptina em camundongos obesos, nós estimulamos esses animais com leptina recombinante e analisamos a fosforilação de STAT3 nos neurônios do tipo Ponce. E nós encontramos uma tendência de aumento na fosforilação da proteína STAT3 em colocalização com os neurônios do tipo Ponce, mostrando que a sinalização da leptina está parcialmente preservada nestes neurônios após knockdown da proteína TRIL. Para investigar especificamente o número de neurônios Ponce, nós fizemos um ensaio de contagem destes neurônios após marcação simples destes neurônios no núcleo arqueado do hipotálamo, porém não encontramos nenhuma diferença significativa entre os 2 grupos. E, conforme eu havia mencionado no início da apresentação, tanto os neurônios do tipo Ponce quanto os neurônios da GRP enviam fibras para fazer sinapse com neurônios do tipo que expressam MC4R no núcleo paraventricular do hipotálamo, e para analisar a densidade, ou melhor, a densidade de fibras destes 2 neurônios no núcleo paraventricular do hipotálamo, nós marcamos alfa-MSH e a GRP no núcleo paraventricular do hipotálamo para averiguar se houve alguma eventual diferença na densidade dessas fibras, porém não encontramos nenhuma diferença significativa neste parâmetro. Em relação à manutenção da termogênese associada ao tecido adiposo marrom interescapular, nós não encontramos nenhuma diferença na temperatura do tecido adiposo marrom interescapular, porém nós encontramos um aumento significativo de alguns genes envolvidos na termogênese, dentre eles o LHX8 e o ZIC1. E para finalizar, nós fizemos um ensaio de alimentação com dieta hiperlipídica a longo prazo, visando analisar se eventualmente o knockdown da proteína TRIL nos neurônios do tipo Ponce poderia prevenir a perda neuronal, ou seja, a perda fracional dos neurônios Ponce no núcleo arqueado desses hipotálamos. Para isso, nós alimentamos estes animais durante 14 semanas de high fat diet.
Posteriormente, nós, nestes camundongos obesos, nós injetamos um adenovírus associado controle e um adenovírus associado para fazer o knockdown da proteína tril. Mantivemos esses animais por 2 semanas em recuperação e deixamos estes animais por mais 8 semanas adicionais em high-fat diet. Como vocês podem verificar aqui nesses 2 gráficos, nós não encontramos nenhuma diferença significativa na evolução ponderal destes animais nestas 8 semanas adicionais de dieta hiperlipídica, e também não encontramos nenhuma diferença significativa na ingestão alimentar desses animais. Em relação ao número de neurônios do tipo Ponce no núcleo arqueado do hipotálamo, não encontramos nenhuma diferença significativa entre os 2 grupos e também não encontramos nenhuma diferença significativa na clivagem, na caspase 3 clivada, na quantidade de caspase 3 clivada no núcleo arqueado do hipotálamo. Então, para finalizar, a proteína tril ela é responsiva aos ácidos graxos da dieta. A inibição parcial da proteína tril no núcleo arqueado, ela reduz o ganho de peso de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. A inibição parcial da tril no núcleo arqueado, ela também reduz a inflamação hipotalêmica induzida por dieta hiperlipídica. E a inibição Ponce específica da proteína tril, ela não previne a apoptose destes neurônios. Entretanto, ela melhora a sua sensibilidade à leptina. E, finalmente, gostaria de agradecer a orientação e o apoio do professor Lício Veloso, do Pedro, a colaboração do professor José Donato Júnior da USP, do professor Jeffrey Friedman da Rockefeller e colaboradores externos também, a Joana, da Federal de Santa Catarina, e o José Carlos de Lima Júnior, da Universidade da Califórnia, Los Angeles, e também o apoio financeiro da FAPESP. Obrigado. Agora nós vamos com a Karine. Karine, você pode compartilhar a tela, por favor? Isso, é só abrir o áudio agora para a gente e colocar em tela cheia, por favor. Perfeito. Obrigada, fica me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ok, então, obrigada. Obrigada. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Agradeço pela oportunidade de apresentar para vocês um pouco do que eu tenho desenvolvido no meu doutorado. Então, a rosiglitazona previne a morte de células INS1E induzida pelo amiloide pancreático. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação do professor Bosqueiro e da Miriam Kurauchi. Você conhece alguém que tem diabetes? Acredito que a maioria de vocês ergueria a mão a essa pergunta se estivéssemos em um evento presencial. De fato, o número de diabéticos em todo o mundo vem crescendo expressivamente nos últimos anos. De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde, o número de diabéticos aumentou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014. Por isso, a chance de você conhecer alguém que tem essa doença é muito grande. Mas o que é o diabetes? O diabetes é uma doença crônica caracterizada por uma elevada concentração de glicose no sangue. Dentre os tipos de diabetes, o do tipo 2 é o mais comum. E ele é caracterizado por defeitos na ação da insulina, que a gente chama de resistência à insulina, ou por uma falha na secreção desse hormônio pelas células beta-pancreáticas. A falha na secreção desse hormônio pode ser ocasionada pela morte das células beta-pancreáticas, observada principalmente em estágios mais avançados do DM2. E um dos fatores que pode levar à morte das células beta-pancreáticas no DM2 é o amiloide pancreático. O amiloide pancreático é a deposição de proteínas na forma de fibras poliméricas insolúveis. Então, nessa foto, nós podemos observar a histologia do pâncreas de um indivíduo diabético. Ao centro está a ilhota pancreática, que é onde as células beta se localizam. Em rosa está o amiloide pancreático, marcado com o Congo Red. O amiloide pancreático ele pode ser observado em até 90% dos pacientes diabéticos. E o principal componente do amiloide pancreático é a amilina, também chamada de IAPP. A amilina é um hormônio encontrado nas células beta-pancreáticas e que é secretado juntamente com a insulina. Em condições fisiológicas, a amilina se encontra na forma monomérica solúvel, porém, ela apresenta uma tendência a se agregar facilmente, devido à presença de aminoácidos entre as posições 20 e 29, que são críticos para a sua agregação.
A amilina de roedores, por exemplo, ela não se agrega, justamente porque nesses locais marcados com ponto vermelho, existem aminoácidos prolina. E esses aminoácidos prolina impedem a formação de pontes de hidrogênio entre as moléculas de amilina, evitando assim a formação do amiloide pancreático. Mas o que desencadeia a agregação da amilina? Existem diferentes fatores. Um deles é o aumento na sua síntese e secreção, que pode ser observado, por exemplo, num quadro de resistência à insulina, em que a demanda secretória das células beta aumenta com o objetivo de manter a glicemia em valores considerados normais. Tendo em vista os prejuízos que o amiloide pode causar na função e na viabilidade das células beta, investigar mecanismos que possam inibir ou reduzir a sua agregação pode ser importante alvo terapêutico tanto para prevenir quanto para tratar o DM2. Nesse sentido, temos a IDE. A IDE é uma enzima localizada principalmente no citoplasma das células e que está relacionada com a degradação da amilina. Neste gráfico, podemos observar que a inibição da IDE nas células beta reduziu drasticamente, cerca de 80%, a degradação da amilina em relação ao controle. Isso, consequentemente, levou à formação do amiloide pancreático e à redução da viabilidade das células beta. Portanto, aumentar a expressão ou atividade da IDE pode ser um alvo terapêutico contra a toxicidade do amiloide nas células beta. A respeito disso, tem sido demonstrado que a expressão da IDE pode ser modulada pelo pipargama. O pipargama é um fator de transcrição da família dos receptores nucleares que se liga a sequências específicas na região promotora do genes alfa. Essa região é chamada de PPRE. A partir da interação do pipargama com o PPRE, ocorre a alteração da estrutura da cromatina e a ativação da transcrição dos genes alfa. Em cultura primária de neurônios, foi demonstrado que o pipargama aumenta a expressão da IDE justamente por se ligar ao PPRE no promotor do gene dessa enzima. Além disso, agonistas de pipargama aumentam a expressão da IDE em outros tecidos, como, por exemplo, no tecido hepático. Entretanto, ainda é desconhecido o efeito do pipargama sobre a expressão da IDE nas células beta-pancreáticas. Todas essas informações nos conduziram às seguintes perguntas. A ativação de pipargama poderia aumentar a expressão da IDE nas células beta-pancreáticas? E esse efeito poderia reduzir a toxicidade do amiloide pancreático, favorecendo a viabilidade das células beta? Então, para responder a essas perguntas, nós utilizamos células INS-1E, que são células beta provenientes de insulinoma de rato. E a primeira coisa que nós buscamos responder foi se ocorre a ativação do pipargama pela rosiglitazona utilizando o ensaio de gene reporter. Então, para isso, as células INS-1E foram transfectadas com 2 plasmídeos, um plasmídio para a renila luciferase e outro plasmídio para o PPRE conjugado com a luciferase. Após a transfecção, as células foram tratadas com DMSO, que é o veículo, ou 10 ou 20 micromolar de rosiglitazona por 24 horas. Depois desse período, nós avaliamos a atividade da luciferase. De que forma? Adicionamos substrato, tanto para a renila luciferase, quanto para o PPRE conjugado com a luciferase. E o resultado foi obtido a partir da razão entre a luminescência emitida pelo PPRE luciferase em relação à luminescência emitida pela renila luciferase. E como podemos observar, a concentração de 10 micromolar de rosiglitazona aumentou a atividade do PPRE conjugado com a luciferase. Isso significa que essa concentração de rosiglitazona é capaz de ativar os PPARs. Por isso, nós utilizamos essa concentração nos seguintes experimentos. Depois disso, nós nos perguntamos então se a rosiglitazona seria capaz de modular a expressão da IDE nas células beta-pancreáticas. Para isso, as células foram tratadas por 24 horas com DMSO ou rosiglitazona. Depois disso, nós avaliamos a expressão gênica e o conteúdo proteico da enzima. Nós verificamos que a rosiglitazona aumentou a expressão gênica da IDE, porém não alterou seu conteúdo proteico. A partir desses resultados, nós nos perguntamos de que forma o pipargama poderia estar aumentando a expressão da IDE nas células beta-pancreáticas. Então, tendo em vista que Du e colaboradores mostraram em cultura primária de neurônios que o pipargama se liga do PPRE no promotor do gene da IDE, nós investigamos se isso também estaria acontecendo nas células beta. E para isso, nós realizamos o ensaio de imunoprecipitação da cromatina. Esse ensaio consiste basicamente nos seguintes passos. Na extração e fragmentação da cromatina, em seguida é adicionado um anticorpo específico para a proteína de interesse, no caso o pipargama, e esse anticorpo ele vai purificar o complexo proteína associado ao DNA
E, por fim, é feita a análise do DNA purificado por PCR quantitativo, utilizando primers específicos para a região promotora do gene-alvo, no caso, a IDE. A partir desse ensaio, nós verificamos que o tratamento com a rosiglitazona não enriqueceu o PPAR-gama na região promotora da IDE. Em contrapartida, quando nós realizamos o knockdown do PPAR-gama, o aumento da expressão da IDE promovido pela rosiglitazona foi abolido. Isso significa que o PPAR-gama tem um papel importante na transcrição da IDE, mas isso não ocorre de uma forma direta, a partir da interação do PPAR-gama com o PPRE na região promotora da IDE. Alguns trabalhos, como o realizado por colaboradores, demonstram que os agonistas de PPAR-gama, além de aumentar a expressão da IDE, também são capazes de modular a atividade dessa enzima. Por isso, nós investigamos, então, se a rosiglitazona seria capaz de aumentar a atividade dessa enzima, mesmo sem ter alterado seu conteúdo proteico. Então, para isso, as células foram incubadas por 24 horas com DMSO ou rosiglitazona e foi avaliada a atividade da IDE. Porém, a rosiglitazona não afetou a atividade dessa enzima. E para confirmar esses resultados, nós avaliamos, então, a degradação da amilina em células INS-1E incubadas por 24 horas com rosiglitazona. E, em consonância com o resultado anterior, a rosiglitazona não alterou a degradação da amilina. Então, ao contrário do que é visto em outros tecidos, a rosiglitazona não aumenta a atividade da IDE nas células INS-1E. A partir desses resultados, nós nos perguntamos, então, se a rosiglitazona seria capaz de proteger as células beta da morte induzida pela amilina sem ter alterado a expressão ou atividade da IDE. Então, primeiramente, nós determinamos a concentração de amilina capaz de levar à morte celular. Então, para isso, as células foram incubadas por 24 horas, com 5 ou 10 micromolar de amilina humana. Além disso, nós utilizamos o CPA, o ácido ciclopiazônico, como um controle positivo, já que ele é tóxico para as células. E nós verificamos que a concentração de 5 micromolar de amilina humana foi capaz de aumentar a formação de oligômeros de amiloide e também de aumentar a marcação das células beta com iodeto de propídio, que é um marcador de morte celular. Por isso, nos próximos experimentos, nós utilizamos a concentração de 5 micromolar para induzir a morte das células beta. Para verificar se a rosiglitazona seria capaz de proteger as células beta da morte induzida pela amilina, nós pré-incubamos as células por 6 horas com DMSO ou rosiglitazona. Em seguida, nós adicionamos a amilina por mais 24 horas, ainda na presença do DMSO e da rosiglitazona. E, interessantemente, a rosiglitazona foi capaz de reduzir a morte celular, conforme podemos observar no gráfico, e nas imagens representativas que demonstram menor marcação com o iodeto de propídio. Então, nós passamos a investigar, então, que mecanismo estaria envolvido nessa proteção da rosiglitazona sobre as células beta. E a expressão de algumas proteínas foi avaliada. A incubação com a amilina reduziu a expressão da IDE, porém, a rosiglitazona não alterou esse parâmetro, confirmando, então, todos os resultados que obtivemos até o momento a respeito da IDE. Esse trabalho, realizado por colaboradores, demonstrou que a rosiglitazona protege ilhotas de humanos da morte induzida por amilina. E esse efeito foi mediado pela via da KT. Por isso, nós investigamos como estaria a ativação dessa via nos nossos experimentos. A incubação com a amilina reduziu a fosforilação da KT, porém, mais uma vez, a rosiglitazona não alterou esse parâmetro, demonstrando, então, que a rosiglitazona não recupera o conteúdo proteico da IDE e da fosfo-KT reduzidos pela amilina. Os ativadores de PPAR-gama, eles são conhecidos por proteger as células beta de diferentes estressores e por diferentes mecanismos. Então, além de ativar a via da KT promovendo a sobrevivência das células, os ativadores de PPAR-gama também são capazes de reduzir o estresse de retículo. Tendo em vista que a amilina é capaz de reduzir o estresse de retículo, resultando em morte celular, nós avaliamos alguns marcadores do estresse de retículo nos nossos experimentos. Então, a incubação com a amilina aumentou a fosforilação do EIF2-alfa e a rosiglitazona normalizou esse parâmetro. Além disso, avaliamos a BIP e a fosfo-JNK. E nós observamos que a rosiglitazona parece reduzir a expressão da BIP e da fosfo-JNK. Dessa forma, a rosiglitazona parece reduzir a expressão de marcadores de estresse de retículo. A rosiglitazona, então, protege as células INS-1E da morte induzida por amilina, mas esse efeito não é mediado pela IDE. A diminuição do estresse de retículo pode ser responsável, pelo menos em parte, pela ação benéfica da rosiglitazona sobre as células beta-pancreáticas. Nosso trabalho demonstra, então,
que ativadores de pipargama são bons candidatos no tratamento da toxicidade do amiloide pancreático. Investigações futuras são necessárias para identificar outros mecanismos que possam estar envolvidos no efeito protetor da rosiglitazona frente a elevadas concentrações de amilina. Gostaria de agradecer aos colaboradores e às agências de fomento e a todos vocês pela atenção. Muito obrigado a todos os apresentadores desse módulo. Agora a Ari vai conduzir aqui. Como nós estamos um pouquinho atrasados com o tempo, nós vamos fazer... Tem muita pergunta que vai entrando, mas nós vamos selecionar uma pergunta para cada um de vocês, tá bom? Sim, depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá no chat do YouTube, as perguntas vão ficar salvas lá também para cada apresentador. Bom, a primeira pergunta vai ser para o Vitor, do Vitor Munoz, e vai para o Renato. E ele pergunta... você pode compartilhar, por favor, Fernando? Porque aqui também não foi. Nós sabemos que no fígado de animais obesos há um aumento da PC, favorecendo a gliconeogênese. Você tem alguma explicação do porquê há essa resposta contrária no músculo esquelético? Você pode ativar seu áudio, por favor? Alô, estão me ouvindo agora? Sim. Ok. Uma excelente pergunta, Vitor. Já me fiz essa pergunta diversas vezes. O que eu pensei foi o seguinte, é que assim, a piruvato carboxilase em mamíferos, a expressão dela, ela pode ser controlada por dois promotores, um proximal e um distal. O promotor distal, ele vai expressar uma forma da piruvato carboxilase que tem função anaplerótica, né? Já o promotor proximal, ele vai expressar uma forma da piruvato carboxilase que tem uma função mais gliconeogênica. Então, esse promotor ele é mais ativo em tecidos como fígado, rins e também no adiposo, aí no caso para promover lipogênese. No músculo, ela tem a função principalmente ou majoritariamente anaplerótica. Inclusive, eu até fui procurar se era você mesmo, que eu li o nome aqui, eu vi aquele seu trabalho, acredito que seja o seu trabalho, né, que você publicou com exercício físico, que ele melhora, né, reduz a expressão da piruvato carboxilase no músculo de animais obesos, do fígado, de camundongos obesos. Já no músculo acontece o contrário. Aí nós temos animais exercitados e também temos alguns dados com indivíduos, né, humanos treinados, há um aumento marcante da expressão da piruvato carboxilase no músculo. Então acho que ela tem esse papel contrário aí, é mais anaplerótico do que neoglicogênico. Não sei se era isso que você queria saber. Sim. Tem qualquer coisa. Obrigada pela resposta. E agora a pergunta vai para o Alexandre, e a gente juntou aí uma pergunta da Daniela Rasoli e do professor Márcio Torsoni. Então, eles perguntam, por qual mecanismo você acredita que a trio atua melhorando a inflamação hipotalâmica, conforme os dados observados no seu trabalho? E aí, se a trio se associaria ao receptor TLR4, que seria o complemento da pergunta do professor Márcio Torsoni. Ótimas perguntas, obrigado, Dani, obrigado, professor Márcio. O grupo de pesquisa que originalmente identificou a proteína trio no sistema nervoso central demonstrou que existe uma interação física entre a trio e o receptor TLR4. Embora a gente não tenha feito esses ensaios de imunoprecipitação, principalmente, esse grupo de pesquisa ele demonstrou isso através do estímulo com LPS e com infecção com E. coli, ou seja, através dessas duas formas de infecção para estímulo do sistema imunoinato, eles verificaram uma associação física entre os receptores. E eu acabei não mostrando aqui por uma questão de falta de tempo também, mas a trio ela não é apenas expressa em neurônios, ela também é expressa em células da glia. E hoje a gente tem bastante informação de que as microglias, elas participam, não apenas participam, mas elas provavelmente são o principal pivô do processo inflamatório hipotalâmico induzido por dieta hipolipídica, e a gente encontrou uma expressão da proteína trio nas microglias no hipotálamo desses animais. Então,
muito embora a gente não tenha desenhado um adenovírus para fazer o knockdown da trio especificamente nas microglias, o nosso ensaio de knockdown geral, utilizando partículas lentivirais, mostram uma evidência de que a trio nas microglias provavelmente participa do processo inflamatório associado à obesidade. Obrigada, Lê. E agora uma pergunta do professor Lício. Ô, Luiz, você mostrou no início da sua apresentação que os métodos que são utilizados hoje para que se avalie o risco de um paciente, eles, em geral, superestimam esse risco. E uma das razões, uma das justificativas para o seu estudo é exatamente encontrar um método que não o faça. Se você tivesse em suas mãos a possibilidade de fazer um desenho de um estudo clínico para testar isso, qual seria mais ou menos o tamanho desse estudo? Eu digo isso em número de pacientes e o número de anos de acompanhamento que você precisaria para testar isso. Obrigado pela pergunta, professor. Realmente é algo a se pensar com bastante carinho. Eu imagino que algo em torno de 1.000 a 2.000 pacientes, um segmento de 5 a 10 anos, algo semelhante ao que foi parte, né, do Framingham. Porque, assim, como a taxa de eventos cardiovasculares na população geral não é tão alta, né, se a gente for considerar a população geral, para conseguir estabelecer esse valor incremental da medida da subcamada frente ao score de risco aos scores convencionais, imagino que teria que ter um tempo de segmento longo, pelo menos uns 5 anos, e um tamanho amostral também, pelo menos umas 10 vezes, eu imagino, do que eu tive. Foram 186 pacientes. Talvez com 1.000 pacientes, 1.000 e pouquinho, a gente consiga alguma coisa, mas eu não cheguei a fazer esse cálculo precisamente, né? Mas os estudos em cardiologia e como a gente tem observado para ter realmente essa importância clínica para a prática clínica, né? Eu imagino pelo menos 1.000 pacientes por uns 5 anos. Tá ótimo. Muito obrigado, Luiz. Bom, e agora para encerrar esse bloco de perguntas, uma pergunta do Caio para a Karine. Ele perguntou, Karine, por acaso vocês avaliaram a via da autofagia? Acho que ela poderia explicar parte dos efeitos observados caso esteja envolvida, de fato. Olá, Caio. Obrigada pela pergunta. Nós não investigamos a via da autofagia, mas eu acredito sim que ela possa estar envolvida, porque o amiloide ele prejudica a via da autofagia e tem trabalhos mostrando que a rosglitazona ela aumenta a expressão de proteínas que estão relacionadas com o processo autofágico. Além disso, o amiloide pancreático ele gera estresse oxidativo, ele gera inflamação, e nós temos trabalhos mostrando que a rosglitazona em célula beta, ela pode tanto aumentar a produção de enzimas antioxidantes e também reduzir a inflamação. Então, eu acredito que todas essas vias, incluindo a da autofagia, podem explicar esse efeito protetor. Obrigada, Karina e demais apresentadores, pelas apresentações, pelos excelentes trabalhos. E agora a gente encerra esse bloco de apresentações e passa para a segunda sessão oral.